Olá, meus queridos, boa tarde. Mais uma vez aqui estamos juntos para a gravação de um vídeo. Hoje é dia 1º de agosto de 2020, são 16 horas e 40 minutos. Eu estou aqui no meu gabinete da Igreja Batista de Durham, no Norfolk, aqui na Inglaterra, na região leste. E vamos gravar mais um vídeo. Nós temos falado ao longo desses meses, né, de vários heróis da fé, vários personagens bíblicos que têm trazido muito ensino para todos nós, né? Então é um prazer, é uma alegria muito grande, né, estar trazendo sempre esses vídeos, né, preparando. Lá no templo nós temos pessoal da liderança recebendo irmãos e irmãs em Cristo que vêm orar. Ainda não podemos ter os cultos, né, aqui na Inglaterra. E a maneira de fazer a nossa comunhão com Deus também, como corpo de Cristo, está sendo feita dessa maneira lá no templo. Entram de 5 em 5 pessoas no máximo, ficam ali um determinado tempo, orando, tendo comunhão um com os outros, né? Infelizmente, os bares, né, os pubs, né, que são aqui os bares tradicionais da Inglaterra, estão funcionando, né? É incrível isso, né? Mas, amém. O povo de Deus compreende, sabe esperar, e não deixa de ter comunhão com Ele por causa disso daí, tá bem? Então, a semana passada falamos, né, de Jó, e teve um trechinho ali que eu falei do versículo 3 ao versículo 41, naturalmente é do capítulo 3 ao 41, e que 42 encerra, né, o livro de Jó, né? Então, só fazendo essa pequena correção. Na semana passada também eu falei de algumas pessoas queridas, estão sempre conosco, né, recebendo os vídeos também, entrando em contato. E falei pastores, né, de Porto Ferreira, de Ribeirão Preto. Mas temos outras pessoas também, não é? O Serginho mesmo, lá de Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Meu querido amigo João Gomes, né, lá de Ribeirão Preto. Tem a Marta, querida Marta. Tem o João Sena, um jovem também que está nos caminhos do Senhor, no ministério lá muito legal, lá no interior de São Paulo. E a Leninha também, lá de Londrina, eu esqueci, falei do Ronaldo e não falei o nome da Leninha. Glória a Deus, são todos muito queridos, né? E posso esquecer, não se esqueçam que a minha memória já não é a mesma, né? Outra coisa que eu falei também é sobre o pastor torcedor, né? Aqui estou com a camisa de onde tudo começou, no meu time de Alagoas, chama CSA, Centro Esportivo Alagoano. A gente chama o Azulão da Lagoa, né? E essa camisa foi um presente que eu ganhei de um sobrinho meu, que é diretor de televisão lá no Brasil. E essa camisa pertenceu ao goleiro Flávio, foi enviada de presente. Já há muito tempo eu tenho ela. Flávio foi campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, salvo engano, em 2005, 2006. Então, esse é onde tudo começou, né? Que é meu clube de infância lá de Maceió, lá de Alagoas, né? E estou aqui com ela hoje, né? Então, meu abraço também ao João, a Carla, né, lá de Maceió, meu querido irmão Guilhermo, milagre de Deus, meu irmão, você é um milagre de Deus, a Cristina, o André, que hoje mora lá em João Pessoa com o trabalho dele, o Rodrigo, né, a Patrícia, são várias pessoas que são familiares, são amigos, né, são próximos e fazem parte, né, da nossa vida, da nossa caminhada, né? Então, hoje vamos falar sobre outro personagem bíblico. Tem uma mosca por aqui que está rondando aqui, é capaz que ela apareça aí nesse vídeo. Não dê importância para ela, eu estou tentando não dar, sabe? Paciência de Jó, como eu falei no sábado passado. Então, meus queridos, eu estou com a Bíblia aqui do lado esquerdo, tem as minhas anotações aqui na frente. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis está ali, tem Samuel, tem Crônicas, né, que são livros próximos, né, que falam dos reis, falam de sucessões. E vamos falar de Elias, um dos grandes profetas de Deus. Ele aparece nesse livro de Reis, você vai deixar a página aberta do capítulo 17, e depois, vamos ler alguns versículos, só mesmo como o esquema que nós estamos fazendo aqui, né? Não sei se está parecendo uma escola bíblica, né? O que seja. Nós estamos dando oportunidade, né, de conhecer esses personagens um pouquinho mais, de algumas das suas mais importantes
ações, vamos dizer assim, e aprendendo com eles, né, trazendo conhecimento, trazendo informação, trazendo aprendizado para as nossas vidas, né, através desses homens de Deus, né? Então Elias foi mais um dele, ele aparece nesse livro de Reis já pelo capítulo 17. Ele durante 15 anos, mais ou menos, menos de 20 anos, ele esteve, né, sendo porta-voz de Deus. Foi durante o reinado de Acabe. Era no Reino do Norte, né? Já havia a realidade daquela divisão dos reinos, né? Reino do Sul, ou Judá, né? E o Reino do Norte, ou Israel. Essa mudança veio depois que o filho de Salomão, do rei Salomão, Roboão, causou essa divisão. Mas já vinha vindo rusgas, né? É algo que Davi conseguiu juntar, a história trouxe de volta, né? E uma série de coisas irregulares foram cometidas entre um e outro, fizeram com que houvesse isso. Então Elias, ele aparece nesse reinado de Acabe, e ele já começa ali, eu vou ler no começo desse capítulo 17, e depois em casa, como sempre eu tenho orientado, faça um esforço de ler mais alguma coisa em relação a esse profeta. Então Elias, o tesbita, 17, capítulo 17, o primeiro verso, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que é o rei Acabe, né? Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor: retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, na fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, né? Ele anuncia para o rei Acabe que haveria uma seca, né? Deus envia ele para uma proximidade do deserto, não tanto porque ali eram as margens do Jordão, e tinha água até um determinado ponto, até que pela falta de chuva, né, secaram-se, né? Lá no Nordeste, na minha região ali, isso é muito comum. Na África também, muitos países padecem muito da falta de água na época do verão, na época da seca, né? Aqui está muito quente, ontem fez 31 graus, eu que dou 6 voltas num parque grandezinho que temos aqui na cidade, só consegui dar 4 de tanto calor que estava. Para aqui é super quente, né? Morei em Ribeirão Preto, falei agora há pouco, 30 graus é como se fosse outono, já fresquinho, né? De tanto calor que faz lá, né? Mas enfim, era ali meio deserto, né? Sem chuva, a torrente seca, os rios vão secando, e Deus manda ele ir para um lugar, lá em Sarepta, né? Uma região, e uma viúva vai cuidar dele, né? É interessante, você grave bem isso que eu estou falando, essa viúva faz com que ele fique na casa dele, na casa dela, né? Todas as vezes que ele passava ali, tinha um filho, e ele quando vai lá, ele pede a ela, né, que desse água, ela vai pegar e depois, olha, faz um bolo para mim de pão, faz um bolo de farinha. Ela falou, olha, não tenho, ela estava com os gravetos na mão, né, para fazer fogo, não tenho, o que eu tenho aqui é um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E eu vou preparar para eu e meu filho comer e depois esperar e morrer. Porque a situação da fome era muito grave. A gente vai ver que isso demora em torno de 3 anos, mais ou menos. Era muito grave a situação da fome. E ele falou, não. Faz o que eu estou te falando. Vai, prepara dessa farinha e desse azeite um bolo e me traz. Porque dessa panela a farinha não vai faltar. E dessa botija o óleo, né, o azeite, não vai faltar. E isso acontece. Ela faz esse bolo, segue a palavra do profeta de Deus, dá ao profeta parte desse bolo, e durante esse tempo de seca, até esses 3 anos se cumprirem, aquela farinha nunca faltou, aquele azeite nunca acabou. Presta atenção nesse trecho, porque lá na frente nós vamos, com o sucessor de Elias, nós vamos ter algo parecido. É interessante as coisas de Deus.
os detalhes, né, das coisas de Deus. Então, muitas vezes, nas situações mais críticas de nossa vida, nos faltam coisas. São difíceis. Eu passei por uma delas, lá em Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo. Perdi meu emprego. Tivemos dificuldades financeiras gravíssimas. E cheguei a viver de cesta básica. Eu errei em relação ao dízimo, porque eu sempre fui dizimista, mas só que eu deixei de dar o dízimo como uma primícia. Ou seja, era a primeira coisa que eu deveria fazer, que é o que a Bíblia ensina. Não era igreja, denominação, é o que a Bíblia ensina. É a primícia. E eu não separava, às vezes juntava 2, 3 meses, dava o valor correto, mas não era a primícia. Ele não estava fazendo, obedecendo o que Deus queria de mim. E eu não tinha motivos para dizer que não sabia, porque eu conhecia a palavra de Deus. Isso na década de 90, 30 anos atrás, 20 e poucos anos. E eu perco o emprego. E Deus nos socorre com cestas básicas de uma maneira tão abundante que nós, com tantos alimentos na nossa casa, sem emprego, sem dinheiro, minha família, né, minha esposa, nós começamos a dizimar com alimentos. Começamos de tanto que a gente ganhava, a gente começou a dar para outras pessoas que também tinham necessidades, alimentos. Então, aquilo foi um ensino de Deus para a minha vida. Me fez reaprender sobre a primícia do dízimo, agora com alimentos de cestas básicas e outras, né, que irmãos, pessoas generosas, servos de Deus, faziam em nosso favor. E Deus é assim, de alguma maneira, mesmo sem emprego, sem dinheiro, de alguma maneira Ele tem um propósito com as nossas vidas. E eu vi claramente nesse sentido para mim. Então, aqui, a palavra de Deus faz com que aconteçam situações como essa. Aquela viúva ia fazer a última porção de comida para morrer, porque não tinha alimento. Ela e o filho. E Deus promove esse tipo de milagre na nossa vida, como foi com as cestas básicas, vamos assim dizer comigo. Com essa viúva, Deus fez que ela tivesse essa farinha sempre naquela mesma panela e o azeite na mesma botija. E se alimentou durante esse período mais difícil da vida dela e do filho dela. Esse filho ainda morre um tempo depois. E ela se lança sobre Elias e diz: até o filho que eu tenho, eu perdi. Deus tirou de mim. E às vezes nós fazemos isso mesmo, dizemos que Deus nos tem tirado emprego, família, às vezes, as enfermidades. Por que é que Deus permite? Porque a vida é assim e é para todo mundo. Nós temos que aproveitar certas circunstâncias e situações para conhecer a Deus e ver o que Ele tem melhor. E que quando nós estejamos em melhores condições, e isso é muito importante, não nos esqueçamos lá de trás do que aconteceu. Nós continuemos sendo generosos, dizimistas, quem é o caso, se é o caso disso, não estou pregando sobre dízimo e oferta. Isso é o que diz a palavra de Deus, mas o entendimento tem que vir de Deus, né, para a sua mente, para o seu coração, para você participar de forma grandiosa da obra de Deus aqui na terra. Por fim do tempo, Elias, com esse clamor dessa mulher, fala: não te preocupas, e leva esse filho, né, lá para o quarto que ele tinha nessa casa. E toda vez que ele passava por ali, ele se hospedava com essa viúva. E ora a Deus. Ela não tem nada. E o que tem, o Senhor está tirando, Senhor. Restaura a vida desse jovem. E Deus ressuscita esse jovem. Pelo poder dele, pelo clamor do profeta, para a alegria da viúva, da sua mãe. Então, nesse contexto,
O profeta está numa região dominada pelo rei Acabe. Os reis de Israel, os reis do norte, não foram os melhores para o povo de Deus. Se você olhar a sucessão deles, foram violentas, com mortes, reinos instáveis, com muita idolatria, muita mistura de práticas pagãs, deuses de outras nações. Chegavam a queimar os filhos. Então, esses reis do norte, eles nunca foram dos mais simpáticos, né, vamos dizer assim, na história bíblica. E Acabe ainda casa com uma filha de um rei de Sidom, uma Sidônia, ela chamava Jezabel. E quem conhece a Bíblia, quando a gente fala Jezabel, já sabe que está falando de coisa má. Ela adorava um deus chamado Baal, e Acabe começa a seguir Baal e se esquece do Deus de Israel. E persegue Elias, porque Elias jogava na cara todas as maledicências, todas as coisas erradas que esse rei fazia para o povo de Deus. O mau exemplo. Tudo isso Elias confrontava. E ainda naquela época, quando ainda estava no período final da seca, ele vai procurar Acabe, porque ele se aparta, ele foge dali. Ele vai procurar Acabe. E há um relato que é muito conhecido na história bíblica, quando eles se juntam no monte. Eles se juntam no monte e faz um desafio, Elias, a Acabe. Traga aqui os teus ídolos, né? Os teus profetas. Eram 450, eu tenho anotado aqui, 450 de Baal, 450 profetas que eles fizeram ser profetas lá, pela idolatria da própria esposa Jezabel, e outros 400 de postes ídolos. Eram imagens de escultura que eles levantavam em montes, né, em locais mais altos, onde eles adoravam esses deuses. E Elias faz um desafio, e é tremendo porque o povo de Israel se junta naquele monte para poder ver o poder de Deus. Era o Monte Carmelo, para a gente se ligar aqui. Então ele pede que se separem 2 carneiros, se cortem, né? Se façam, né, as fogueiras, se colocasse eles sobre esses altares de fogueira ali, e aquele que Deus atendesse era o Deus, podia ser o Deus de Israel, o Deus de Elias, ou o Deus Baal e seus acessórios. E a Bíblia fala que esses profetas de Baal e do poste ídolo, eles ficam ali 2, 3, 4 horas invocando ao Deus dele para ver se descia fogo sobre o holocausto dele. E nada acontece. Elias até faz os gracejos, né? Pelo comportamento desses deuses. Depois Elias manda fazer o altar dele, né? Com as madeiras, né? Manda cortar o carneiro, o cordeiro, e põe sobre o altar. Derrama 4 botijas grandes de água, né? Eu não lembro bem a medida, mas era uma medida muito grande. Tanto que molha todo ele e ainda faz um rego ao redor e fica ali cheio d'água. E faz um apelo a Deus audível, para que todos que estivessem ali ouvissem. E fala: Deus, se tu és o Deus de Israel, mostra a este povo, desça fogo do céu e consuma esse holocausto. E acontece. Por que acontece? Porque Deus é fiel. Elias estava sozinho contra 600, 700, 800 profetas. Profetas. De Acabe e de Jezabel. A chance humana era 0. Não conseguiria vencê-los, humanamente falando. O poder desses 800 profetas seria muito maior em qualquer conta que nós fôssemos fazer. Mas Elias servia ao Deus de Israel. E esse Deus de Israel é o teu Deus. Você que está assistindo aí esse vídeo, é o meu Deus.
É o mesmo Deus de todos aqueles que querem invocá-lo, que querem tê-lo no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida. É o mesmo Deus. E Elias precisava demais que Deus mostrasse o seu poder para todos os seus filhos, o povo de Israel, uma multidão que estava ali no Monte Carmelo, vendo esse desafio com esses profetas de Acabe e de Jezabel. E Deus manda o fogo que, além de consumir o holocausto, ainda seca todo aquele aparato que estava montado com água, inclusive o rego que estava cheio de água ao redor. Quando isso acontece, o povo cai ao chão, aos prantos, com medo até, dizendo: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Deus de Israel, o Senhor é o Deus de Israel. Então fica provado ali quem era o verdadeiro profeta. E Elias manda que se matasse todos aqueles falsos profetas. Aí já arruma uma encrenca com a Jezabel. Mas o povo todo estava ao seu lado, então Acabe não pôde fazer nada. Ele estava em inferioridade. Quando ele estava na superioridade e poderia se prevalecer dela, que era através dos profetas, perdeu. Agora ele estava em inferioridade e não ousaria atacar o povo de Deus, depois que aquele milagre foi feito ali diante dele. E eles matam esses profetas. Ele fala para: vai embora, porque a chuva está vindo aí. Vai acabar esse período de seca. E Acabe e sai dali daquele lugar. E ele ainda ali no Monte Carmelo, ele se volta para a direção do mar, ele e o seu moço, né, que era o seu secretário, se ajoelha, a Bíblia fala que ele põe a cabeça entre, né, as pernas, que ele estava ali ajoelhado entre as coxas, e começa a orar a Deus pedindo a chuva de volta, para que acabasse aquela situação de miséria que o povo experimentou por causa do pecado da idolatria, por ter se afastado. Aquela seca foi providenciada por Deus, porque o povo se afastara dele, de Deus. E é engraçado ali que o moço ia e vinha, a Bíblia fala em 7 vezes. Num deserto daquele, não devia ter uma nuvem que fosse no horizonte, né, de visão ali, onde ele estava. E, aliás, é um dos grandes hinos, né, de louvores da igreja evangélica no mundo hoje. É esse daí, né? Faz chover. Né? Mais ou menos assim, né? Existe, não é? Agora me falha a memória, né? É uma porção, né, de nuvem, parece a mão de um homem, né? E este é o sinal que a chuva vai descer, né? Ele faz o moço dele 7 vezes lá, porque ele não via nada, volta, não tem nada. O profeta não tem nada, ele falou: vai de novo, vai. E ele ali intercedendo em oração. E ele volta vendo uma mão, né, com uma nuvem, como se fosse a mão de um homem, né? E esse louvor é muito legal, né? Porque ele fala isso, me foge agora, né? Existe uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Este é o sinal de que a chuva vai cair. Alguma coisa assim, tá? Me perdoe a memória, falta de memória e a voz, que não assuste vocês. Eu cantando: vai chover, vai chover. E pede, né? O estribilho pede para que caiam chuvas, né, do céu. As minhas 2 meninas, a Sara e a Sofia, eram meninas, né? 10, 9, 8, 7 anos, até 10, 11. Lá no ministério lá da Assembleia de Deus, lá em Manchester ainda, elas tocavam até violino. Uma vez, nós cantamos esse louvor e repetíamos muito o estribilho, né? Faz chover, faz chover, faz chover. E elas falaram: mas pai, como é que vai pedir para chover se amanhã a gente vai no parque, né? Não pode chover, tá? Mas eu me lembro muito bem, quando eu lembro desse louvor, eu lembro dessa petição das minhas filhas, né? E vem a chuva. E quando a chuva vem, transforma tudo, né? Que a chuva é bênção.
irriga, mata a sede, irriga o solo, produz o alimento, melhora as crias, né, dos animais. Jezabel quer pegar Elias e ele foge. E ele foge com medo. Mas para onde ele vai, a Jezabel ia atrás dele. Não fisicamente, mas mentalmente. E é isso que acontece nas nossas vidas. Quando nós fugimos da presença dos nossos inimigos, vamos assim dizer, ou da presença daquelas coisas que não são favoráveis a nós, com medo que Deus não resolva a nossa situação, que não nos ajude a passar por elas, aonde nós formos, o que nós fizermos, vai redundar às vezes em nada. Porque nós estamos perdendo a chance de que Deus opere em nosso favor, que nós sigamos a sua orientação, a sua voz. Pode ser através de irmãos em Cristo, do seu pastor, os líderes da sua igreja, da própria Bíblia Sagrada, que traz muitos exemplos e muitas coisas importantíssimas para as nossas vidas. Até que Deus manda ele para longe dali. Até que Acabe morra, como vem a morrer, e o seu filho Acasias assume o seu lugar. Então, Elias, ele já está numa outra situação, vai ter um encontro com Deus. Já aqui, ele vai ao encontro de Deus, vai para outro monte, Horebe, e ali Deus se apresenta a ele. E a Bíblia fala, vá ler, por favor, meu irmão, minha irmã, porque é importante conhecermos esses detalhes da palavra de Deus, aquilo que eu estou falando superficialmente. E Deus é como se passasse, né, no trovão, no relâmpago, no vento, no terremoto. E ele está dentro de uma caverna ali. E Deus fala com ele, lhe dá as instruções para ele continuar o ministério dele. Olha, Acabe reinou em torno de 20 e poucos anos, 25, 23, não lembro agora. E Elias, quase todo o período do rei Acabe, um pouco menos talvez, entre 15 e 20 anos. Então Deus fala para ele ungir Hazael como rei da Síria. Olha o poder de Deus. E esse rei Hazael, ele matou muitos desse povo de Deus. Mas ele manda ungir, porque ele vai fazer uma revolução ali naquela região, por causa desse péssimo reinado do norte, de Acabe primeiro e depois de Acasias. Ele manda ungir Jeú, que era um oficial do exército, do próprio exército de Acabe. Agora me falhou a memória, mas não é importante. Era Jeú mesmo, salvo engano, um capitão. Manda ser ungido como rei, para ele extinguir tudo que se relaciona a Acabe, a Jezabel e a Baal, o rei dos Sidônios, né? De Sidom. E Jezabel, como falei no começo, era Sidônia. E manda também que ele unja Eliseu como profeta, para substituí-lo nesse ministério. Então Deus ordena que Elias tome essas posições, porque ele vai mudar aquela região, aquela história. Acabe mata uma pessoa que tinha uma chácara perto do palácio, porque queria aquela chácara, e o moço falou que não, que era uma herança da família, do pai. Aliás, não é bem Acabe que mata, quem manda matar é Jezabel, a sua mulher, porque esse moço, né, esse chacareiro, vamos dizer assim, ele contrariou o rei. E tudo isso o Senhor lança na cara de Acabe, na conta dele, através do profeta Elias. Por isso ele era odiado pelo Acabe e pela Jezabel principalmente. Mas ele morre, e Acasias, seu filho, toma o reinado em suas mãos, ainda no tempo do profeta Elias. E ele sofre um acidente, e está acamado, ele cai
da janela, não sei que altura é, mas... E manda os seus próximos, o seu staff, consultar deuses estranhos sobre a sua doença. E Elias se interpõe entre esses homens e os deuses estranhos que eles iam buscar e fala: diz a quem te enviou, ou seja, a Acasias, não há Deus em Israel? Volta e diz para ele que da cama onde ele caiu, onde ele entrou, não mais se levantará. E Acasias morre também. Doente, né, com essas consequências dessa queda. Agora o que eu quero compartilhar com vocês nesse finalzinho de vídeo, esses minutos que nos restam. Que Deus nós estamos buscando nas nossas vidas? Qual é o Deus da tua vida, da tua família, da tua nação? É importante sabermos isso. Hoje nós estamos orando, principalmente por causa dessa pandemia, mas nós oramos também sobre nações, oramos também sobre pessoas enfermas, temos visto milagres. Falei do meu querido irmão lá em Maceió, em Alagoas, o Guilherme. Ele é um milagre de Deus. Nós temos visto a mão de Deus se mover. Mas muitas vezes nós buscamos caminhos alternativos, facilidades mundanas, para tentar resolver as nossas pendências, as nossas questões e as nossas dificuldades. Então a pergunta que se faz através de Elias hoje para as nossas vidas e do livro, né, de Reis principalmente. Leia esses versos todos, esses capítulos todos que tratam da vida de Elias. Que Deus nós estamos buscando? Em quem nós estamos confiando? Em quem nós podemos descansar? Porque sabemos que a provisão virá, que a saída virá, que o livramento virá. É o Deus de Elias. E ele fala para aqueles mensageiros do rei Acasias: não há Deus em Israel. Aquele contexto era o Deus de Israel, mas é o mesmo Deus das nossas vidas. Porque quando ele dá Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso favor, deixa de ser exclusivamente Deus de Israel e passa a ser o Deus dos gentios, que seríamos nós, e de todas as nações mundo afora. É esse a Deus que nós temos que buscar. É esse Deus que nós temos que estar de mãos dadas para ver a nossa vida prosperar, melhorar, nossa família se fortalecer, nossos empregos se manterem como estão sendo mantidos nessa pandemia. Glória a Deus, o Senhor é muito bom no nosso meio aqui. Claro que o mundo está enfrentando uma situação, mas por que será que isso está acontecendo? Todos têm buscado o Deus de Israel, o Deus da palavra de Deus. Eu sempre deixo muito claro, meu querido, minha querida, quem for ver esse vídeo que não seja cristão, eu respeito a sua denominação, a sua crença e a sua fé. Mas o que eu compartilho, o que eu prego, o que eu divido, que eu também me beneficio, é com Deus que está na Bíblia Sagrada, o livro mais vendido do mundo, como eu falei no sábado passado. Nunca houve nem haverá nenhum livro no mundo que atinja a marca de vendas da Bíblia Sagrada e o número de línguas em que ela é traduzida, porque isso não para, não para. É como a terra rodando, sol de dia, a lua de noite, não para. Esse é o Deus
que eu quero apresentar, se eventualmente você não o conhece. Me procure. Lá no YouTube tem os dados nossos, nosso e-mail. No nosso site tem os e-mails, os telefones. Se você tem alguma dúvida, se você quer uma visita, se você quer uma orientação, me procure. Procure outros pastores. Procure a Bíblia Sagrada, porque é a revelação de Deus para cada um de nós. Amém? Abra suas mãos. Eu quero dar a bênção pastoral, né? A bênção de Deus para as nossas vidas, né? O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a santa consolação do Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um grande abraço desse pastor para você. Abrace seu marido, sua esposa aí ao seu lado, seus filhos, familiares. E transmita essa palavra, esse vídeo, a quem você quiser passar. Para a honra, louvor e glória do nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Um bom resto de sábado, para aqueles que ainda assistirem no sábado, um bom domingo e uma semana abençoada para todos nós. Amém? Deus os abençoe continuamente.